Boa noite para todo mundo. Eu acho que para quem não me conhece, meu nome é Celso. Eu tenho 48 anos e já frequento esse projeto, a ONG aqui, né? Que hoje é a ONG, né? Antes era o projeto Vida e Alegria, né? E assim, o Pedro e mais umas pessoas, né? Os fundadores, né? E é muito importante, né? A gente está aqui contribuindo com vocês, né? Com esse conhecimento que a gente tem um pouco, né? E que a gente gostaria também de passar para vocês esse conhecimento, porque conhecimento não fica guardado com a gente. A gente tem que sempre disseminar os conhecimentos, né? E uma coisa que eu sempre falo, né? Queria agradecer vocês por estarem aqui, né? Isso enche o ego da gente quando a gente tem um povo que gosta da gente mesmo, né? E eu não sou especialista na parte da instalação elétrica, né? Embora eu fiz um curso também lá no Senai, né, da parte elétrica, de pintura residencial e também de pedreiro, né? E eu conheço um pouco das coisas, eu conheço mais na prática. E gostaria de passar para vocês umas coisas interessantes assim que eu mesmo fiz, esses slides, né? Eu não peguei nada que é do Google, eu fiz por conta mesmo, né? Essa semana eu trabalhei em cima disso daí e vou passar para vocês algumas coisas que eu acho que são essenciais às vezes para a casa da gente. Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: por que, por que a rede elétrica ela é tão importante para nós? Alguém sabe me falar? Está todo mundo, né? Conectado, né? Vocês estão vendo que tem notebook, que tem o data show, que tem os smartphones, né? Tudo conectado com energia, né? Então, hoje a energia é fundamental para nós, né? Então, a gente a gente precisa da energia, assim como a gente precisa da água também, né? E eu sempre falo que eu acho que a parte elétrica de uma residência, ela é importante, mas ela é muito perigosa também, né? E a diferença que a gente tem, por exemplo, de trabalhar com um trabalho, por exemplo, de encanamento, igual o Márcio vai falar daqui a pouco, a gente trabalha com a parte de construção civil, é um pouco diferente, porque a energia, a gente não enxerga ela, a gente não está vendo ela. E quando a gente não vê uma coisa, a gente fica sempre em dúvida. E eu sempre falo para vocês, importante é trabalhar dessa forma, com EPI, equipamento de proteção individual, né, e com muita responsabilidade. Hoje eu separei alguns slides, né, para vocês. Talvez muita gente já escutou falar nessas coisas, né? E a gente sempre comenta, né? Tem coisas assim que vocês já aprenderam e também tem outras coisas que vocês vão aprender aqui. Eu separei essa slide de tensão elétrica, né? Ou seja, onde que é produzida a nossa energia, né? Graças a Deus, o nosso Brasil, ele é rico em águas, né? E nós temos as nossas termoelétricas, que elas produzem a energia do nosso país, né? Vocês podem ver que as hidrelétricas, né, nas barragens, principalmente, a gente tem barragem
aqui de Bitinga, de Promissão, Avanhandava. Então, são várias usinas que elas produzem energia elétrica, né? Como a gente está vendo aqui. E um pouco mais para baixo, né? As tensões elétricas, né? 110 volts, né? Que, na verdade, todo mundo fala 110 e 220, né? Esse aqui é o básico nosso, né? Mas, na verdade, a tensão elétrica, gente, é 127 volts, que corresponde a 110 watts, né? E 220, que corresponde a 240, né? Isso daí, nas residências nossas, elas são básicas, né? Principalmente aqui nas residências do núcleo aqui do Nobuge, do Meridota, né? Vocês sempre vão encontrar esse tipo de voltagem, tá? Ok? Então, isso aí é um gráfico, né, que vocês comumente estão vendo aí, né? Ou seja, depois que a energia elétrica sai lá das termoelétricas, né? A tendência é elas chegarem nas subestações aqui de Bauru. Bauru tem uma subestação grande aqui, né? E, consequentemente, essa energia ela vai chegar numa tensão muito grande ainda, né? É uma energia que não está, por exemplo, conectada com os nossos aparelhos, né? Elas vão de 5.000 volts, 10.000 volts, né? E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa desses transformadores que estão aí no poste. E esses transformadores, eles vão transformar a nossa energia na energia que a gente consome agora, né? Vocês podem ver que está bem ilustrado ali o poste, né? Com o cabeamento, né? E basicamente a corrente elétrica chega até o poste das nossas casas através de transformadores de energia mesmo, né? E esses postes, né? Eles são muito assim. A gente vê esses postes, a gente não sabe, por exemplo, o que está conectado ali nesses transformadores, né? Mas quem conhece um pouco das instalações elétricas, né? Sabe, por exemplo, que ali está enrolado muito fio de cobre, né? E para chegar na nossa... E para filtrar isso daí, precisa realmente desses transformadores. Olha lá, gente. Entendendo o poste de energia. Teoricamente, a companhia de energia instala o relógio para acompanhar seu consumo mensal. O consumidor pode optar por vários tipos de tensão. Aquela que nós explicamos, né? 110 ou 127 volts, que seria um cabo fase e um neutro, né? 220 ou 240 volts, dois cabos fases e um neutro, e 360 ou 380 volts, três cabos fase e um neutro, né? Vocês podem perceber que esse 110 ou 127 volts, que é a fase ou neutro, normalmente é chamado de monofásico, né? Não sei se vocês já escutaram falar nisso, né? E o 220 ou 240 seria o bifásico, que são os mais comuns nas nossas residências, tá? Só explicando um conceito, tem muitos aparelhos ainda que têm a tensão de 127 volts. Às vezes, se você tem, por exemplo, um liquidificador na sua casa, que é 127 volts, e você tem que ligar esse liquidificador naquela tomada de 127. Logicamente, se você ligar um liquidificador numa tomada de 240 volts, vai queimar.
né? E se você tiver, por exemplo, ao contrário, pode ser que não queime, né? Mas você corre o risco do seu aparelho esquentar muito, né? Ele perde potência também, né, Celso? Exatamente. Ele perde potência, né? Com a derivação de energia que é produzida através do aparelho. Tudo bem. Celso, só te perguntando, o que seriam esses estados de 360? Tem Sim. aparelhos com essa vantagem? Então, igual eu expliquei, a 110 e 220, que são os primeiros, né? Eles são muito comuns e muito utilizados nas residências, certo? No caso, por exemplo, de 220, ele é muito utilizado em chuveiro, né? Que são duas fases. Agora, o de 360 e 380 não é muito utilizado. Porém, existem residências que eles têm, por exemplo, uma serralheria que eles trabalham, né? Uma residência. E às vezes na serralheria tem um motor que é trifásico, que é esse daqui, que eles utilizam também. Mas isso aí vai depender muito do seu consumo de energia. Porque se você pedir para companhia, falou assim, eu quero, por exemplo, um relógio lá no meu poste, um trifásico. Aí a companhia vai questionar você. Mas por que você precisa do trifásico? Eu preciso porque tem uma serralheria na minha casa. Porque eu tenho motores na minha casa que são trifásicos, né? Então é uma justificativa plausível da sua parte, né? E eles vão te fornecer. Logicamente que o custo disso daí, ele vai aumentar, né? Para quem é um pouco leigo nisso daí, as companhias elas fazem um cálculo, por exemplo, assim, se você tem uma rede monofásica, você vai pagar no mínimo 60 quilowatts. Isso é só um exemplo, né? Se você tem, por exemplo, uma rede na sua casa bifásico, ao mínimo que você vai pagar 90 quilowatts. E por aí afora. Né? Não sei se eu fui claro, mas respondendo a sua pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta. E você está falando que tem uma coisa maior assim. Mas e se a pessoa tiver um lavacar? Que aí tem para puxar a energia assim, lavar o carro. Sim, aí na questão de lavacar, cai no mesmo critério. Os lavacar, normalmente as bombinhas, né, aquelas as VAP, ou então aquelas outras que são mais potentes, né, elas precisam de uma rede bifásica também, né? Seria A bifásica, né? Principalmente a bifásica por causa do consumo de energia, né? Porque a rede de 220, ela consome menos energia. Eu acho que já é 220, eu achei que tivesse que ser igual ar-condicionado também, né? No caso nós vamos chegar lá, mas todos os ares condicionados, hoje, eu acredito que 95% de ar-condicionado, tudo bifásico. Tá? Olha lá, gente, ó, assim, separei assim um slide também, né? Porque eu acho que quanto mais simples a gente aprender com as coisas, eu acho que é até melhor, né? O que há de mistério na caixa de energia do poste, né? Ou seja, aquele poste que a gente tem lá de entrada lá, né? A caixa de energia possui o relógio, que é fornecido, né, pela companhia de energia, os disjuntores e o aterramento. Os disjuntores somos nós que compramos, né, na instalação, quando vem de lá do poste para nossa casa. E o aterramento. Isso aqui é uma coisa muito importante. Por quê? Porque os disjuntores têm a função de cortar a energia a qualquer momento, em caso de curto-circuito ou sobrecarga, né?
Então, vocês podem ver que lá no poste de vocês tem, às vezes, o disjuntor de 50 amperes, né? Vocês podem ir lá conferir. 50 amperes, 60 amperes, né? E, às vezes, esses disjuntores, ou eles são simples, ou eles são duplos, né? No caso de ser duplos, os disjuntores, o que vai acontecer? Eles são todos bifásicos, ou seja, a companhia de energia está te mandando 2 fases e um neutro para entrar na sua casa, tá? A região, quando eu morava no Meridota, todas as casas, tudo monofásico, ou seja, chegava um cabo fase e um neutro, tá? Mas hoje em dia está acabando com isso, né? Porque a gente precisa de mais coisas, né? E a gente precisa economizar mais energia, tá? Quando você acha, o aterramento na casa da gente é necessário ter? Ou não tem uma lei assim no Brasil que fala assim, pode não ter? Boa pergunta. Porque cada eletricista que vem cá precisa fazer o aterramento. Mas é necessário? Não, necessário não é, mas é bom ter o aterramento. Boa pergunta. Então, o aterramento. O aterramento, ele é extremamente necessário. Extremamente necessário. Assim, se de repente o eletricista falar para você, olha, você não precisa do aterramento, isso é tudo mentira, né? Às vezes o profissional ele quer ganhar tempo e, vamos dizer assim, e se você também concorda com ele, eu sempre digo isso, eu acho que isso daí é uma, entre parênteses, uma economia porca. É porque a gente não sabe, né? A gente acredita no eletricista que vai lá, né? Exatamente, né? Nos nossos postes, ele já tem um aterramento, porque ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório ter esse aterramento, porque é padrão da CPFL. Agora, depois que passa do poste para cá, a responsabilidade é nossa. E as brigas que existem com a companhia de energia e com os aparelhos também que são queimados, a briga está aí. Porque eles jogam a responsabilidade para nós por causa do aterramento. Né? E só que o aterramento, ele é assim, ele não é, por exemplo, às vezes individual. Vocês podem ver que a proteção, às vezes, eu vou citar, por exemplo, uma proteção legal que tem aqui no Meridota, que é lá no Confiança. Lá no Confiança, no supermercado, ele tem um para-raio, né? E o para-raio também, ele funciona como se fosse, ele tem o aterramento dele, e ele protege um certo raio para nós aqui, né? E eu acho que isso daí, se, por exemplo, aqui no Buji ou no Meridota, tivesse, por exemplo, uns 5 ou 6 supermercados, isso, por exemplo, iria acabar com um problema nosso, né? De queimar aparelhos, né? Por causa disso daí. Mas se uma residência tem um aterramento legal, né? Feito, eu vou falar para você que todos os aparelhos, por exemplo, vão queimar, mas 95% do seu problema vai ser solucionado, né? Que não vai ter problema de descarga de energia. Celso, como que faz esse aterramento? Cada tomada? Boa pergunta. Principalmente as tomadas. As tomadas de hoje, elas têm 3 saídas, né? Elas têm 3 saídas, e aí o que acontece? Numa perna dela, vai uma fase, na outra perna, né? Que seria a última também, ou vai o neutro, ou vai outra fase, para você fazer o 220 ou 110, e no meio dela é o aterramento. A hora que você sai daquele pino, né, do meio, que é o aterramento, você pode ligar todas as tomadas e fazer um aterramento só com uma haste só na sua casa. Né?
E também a do chuveiro. O chuveiro também ele precisa do aterramento. Porque, embora as pessoas, o que elas fazem? Elas ligam o fio do aterramento, do chuveiro, que é aquele verdinho que tem lá, já direto, sabe na onde? Naquele fio do neutro do chuveiro. E está tudo completamente errado. Começa a dar choque, né? Exatamente. Aí você começa a tomar banho com o pé seu descalço, aí você começa a levar choque também. É por causa disso daí. Portão eletrônico também é uma coisa que queima bastante. É uma coisa bastante comum. E por quê? Porque não tem um aterramento. Agora, vocês querem ver uma coisa que vocês podem levar choque? Já teve um choque ali pra Ela tá concentrada, mas eu prestando atenção. Uma coisa assim interessante assim de vocês saberem é o seguinte: normalmente o eletricista chega lá na casa de vocês e começa a mexer assim na tomada assim e tudo ligado, não é? Não é desse jeito mais ou menos que eles fazem? Jamais façam isso, tá? Jamais façam isso. Por quê? Uma coisa que a gente tem que sempre, por exemplo, saber. Nós somos o terra. Nós somos o aterramento. Se de repente eu estou mexendo num cabo que tem energia aqui, eu posso mexer na energia, colocar a mão ali e não levar choque. Sabiam disso? Por quê? Porque eu estou com o meu tênis e está isolado do chão. Porque você só leva choque quando você vira o fio terra. Você pega, a energia passa por dentro de você e a descarga vai lá na terra. Aí você vai virar o terra e você vai levar o choque. Exatamente. O correto, gente, é a pessoa mexer com a energia num cabo desse e tiver, por exemplo, uma tábua. Você fica em cima da tábua e você não vai levar choque. A não ser que você encoste na parede também. Se você encostar na parede, a parede já está em contato com você. E você vai levar o choque. Ok? Celso, uma vez uma mulher, nos grupos de costura que eu participo, falou que uma mulher morreu eletrocutada porque estava descalça usando máquina de costura. É possível isso? Eu já li na pergunta dela essa história também da máquina de lavar roupa. Tem saído bastante na internet que quando a máquina está ligada, a gente nunca colocar a mão. Nunca colocar a mão. Porque pode. A pergunta é muito boa, né? Não só, eu acho que a máquina de lavar, como qualquer outro tipo de aparelho, existe, por exemplo, uma tensão elétrica, Pedrinho sabe disso que eu estou falando, que é energia estática também, tá? Essa energia estática, ela está constante e ela está energizando todos os aparelhos. Ninguém está isento disso, tá? Logicamente que eu acredito assim que quando você vai mexer com qualquer tipo de aparelho doméstico, gente, não fique descalço, não. É esse que é o perigo, tá? Porque a energia, ela passa, igual eu falei, ela passa por dentro da gente. E a consequência é descarregar na terra. Mas a hora que ela passa e descarrega na terra, ela vai dar choque em você primeiro. Certo? Então, isso aqui a gente vai escolher a bitola dos cabos, né? Então, isso aqui serve para o marido de vocês, né? Quando for fazer uma instalação elétrica, né? Eu acho que todo mundo já escutou falar, né? Olha,
Vamos utilizar cabo grosso, né? Por quê? Porque cabo grosso vai, além de melhorar a rede elétrica, a gente vai economizar, né? Com energia. Porque a energia está muito cara hoje, né, gente? Tá um absurdo, né? Eu, graças a Deus, na minha casa, assim, eu pago pouca energia. Fui eu que fiz todas as instalações da minha casa, tudo dentro do padrão, e também tem o aquecedor solar, né? Então eu pago o mínimo de energia, né? E eu estou escolhendo esse slide também porque para mostrar para vocês que, que dá para a gente economizar energia, não somente com os eletrodomésticos, não somente com a energia que a gente faz, mas na infraestrutura que a gente monta na residência da gente. E às vezes os profissionais, né, os eletricistas, normalmente eles querem fazer o que com vocês? Eles querem ganhar tempo, né, com todas as coisas e deixando vocês, por exemplo, felizes a momento só. Porque eu acho que quando você faz uma coisa correta nesse nível, com esses cabeamentos, com o padrão certo, você vai economizar mais energia, né? E você vai ficar muito mais feliz, né? Todo mundo gosta de ficar feliz porque vai economizar mesmo energia, né? Vocês podem ver que aqui, ó, os cabos grossos, né? Você pode ver que lá do fio, do poste, até na casa de vocês, olha lá, assim, quanto mais fino, mais ele esquenta sob uma mesma corrente. E esse calor é a perda de energia. Um fio de seção nominal maior possuirá menor resistência e passagem de corrente. Esquentará menos e, consequentemente, consumirá menos energia. Isso é o que acontece em casa quando liga as duas tomadas da pia, que desliga o disjuntor. Desliga. Porque o apartamento foi feito com litolagem errada. Eu já falei isso lá que tem. Mas nas casas aqui do Brubujo também. Porque em casa, por exemplo, se ligar chuveiro e secador de cabelo, pode esperar que vai cair. Então, se um está tomando banho, se o marido está tomando banho, a mulher não pode secar o cabelo. Em casa foi feito tudo correto. Foi separado a somada, foi separada as luzes, o chuveiro, o quarto, a cozinha. Só que a bitolagem dos fios que eles usaram é muito baixa. Então, quando a gente usa a tomada, por exemplo, na nossa panela de arroz, na nossa panela elétrica, e vai usar uma chapa ou um liquidificador, ele cai o disjuntor. E não cai o da cozinha, cai o geral. Estranho, né? Os profissionais que tem lá. Olha lá, gente, igual eu estava falando para vocês, né? Não sei se vocês conhecem as bitolas dos cabos, né? Mas, assim, ó, só uma ilustração que eu fiz do poste até a residência, a bitola, a bitola número 10, né? É um cabo bem considerável, um cabo grosso, né? Para chegar na nossa residência, né? E, assim, eu esqueci um pouco de falar, que não sobrou tempo, mas eu esqueci um pouco de falar também que a gente tem esses cabos que são de cobre, né? De cobre. E eu acho que todo mundo conhece os cabos de cobre, né? E só que lá no meu rancho eu utilizei outro tipo de cabo, que são os cabos de alumínio, que também são excelentes condutores de energia, tá? Eu acho que cada um escolhe o tipo de condutor, né? Existe também outros condutores também, né? Que seja, por exemplo, até ouro também é um condutor de energia, tá? Lógico que ninguém vai... Ouro é o melhor condutor de energia. É. Porque os componentes eletrônicos hoje, a maioria deles são com perfil de ouro. Exatamente.
vai lá, o cabeamento chegando na caixa de disjuntores da casa, né? Ou seja, né, do poste até aquela caixa que a gente tem lá de disjuntores, né? Primeiramente, temos que recebê-los e distribuirmos de acordo com a carga de energia que precisa. Vale a pena saber se a energia de nossa residência precisa de 127 ou 240, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Por conta, por exemplo, de ar-condicionado, chuveiro elétrico, 240, né? 240. Não tem como, né? Torneira elétrica, 240, né? Nos dias de hoje é essencial economizar energia, principalmente com o chuveiro elétrico, no qual utilizará a voltagem 240, tá? Então, se alguém tem chuveiro 110 ou 127, né? Vamos aí pensar em trocar aí, colocar o 220 mesmo, viu? Porque economiza mais energia, tá? Olha só, os disjuntores na caixa de energia dentro da casa. Isso aqui é uma coisa muito comum, né? Logicamente que isso daqui pode ser que seja uma caixa de energia, um padrão não residencial, mas comercial, né? Porque quando a gente vê lá nos disjuntores nossos lá, você pode ver que tem uns 2 ou 3 ali, né? E o que acontece? A gente tem que, às vezes, separar muita coisa, né? Porque, às vezes, o que acontece? Às vezes, a pessoa tem uma edícula lá no fundo, né? E lá no fundo também tem um chuveiro lá, né? Opa, tem um chuveiro lá e tem um chuveiro dentro de casa. Ah, então tá. Então, eu vou separar mais disjuntores, então, né? Para a energia ficar completamente organizada, né? Nesse sentido, né? E, de repente, o que acontece? O disjuntor, deu um problema lá no chuveiro, lá no fundo, lá, né? Então eu vou desligar somente esse disjuntor aqui, né? E eu vou escrever lá, ó, chuveiro da edícula, né? É esse que está dando problema? Fecho ali para mim mexer lá no fundo, né? E sempre digo, organização, gente. Organização. Não tem como. A pessoa organizada, eu acho que ela economiza mais energia também, né? E é um capricho, sabe? Sempre eu falo, eu acho que quando você tem capricho com as coisas, quando você faz uma coisa certinha, você pesquisa as coisas, você tende, por exemplo, a acertar mais, né? E você ficar mais feliz também, né? Olha lá, podemos organizar a nossa rede elétrica de acordo com os disjuntores e a carga dos eletrodomésticos que temos. Para as tomadas, indicamos os disjuntores de 20 a 25. Eles já estão marcados lá, né? Quando a gente vê lá na caixinha que a gente tem 20 a 25 amperes. Isso para a tomada. Para os chuveiros, indicamos os disjuntores de 30 a 35 amperes. E para a iluminação, os disjuntores de 15 amperes. Porque, na verdade, o que está consumindo mais aí é o chuveiro. E o disjuntor, ele é o seguinte, se, por exemplo, ocorrer um curto-circuito lá no chuveiro, o disjuntor, hoje, eles são, assim, essenciais para quê? Para que ele desarme o disjuntor, para que não ocorra o curto-circuito, né? E que não pegue fogo na sua caixa. Os disjuntores hoje eles são mini disjuntores, são os pequenininhos, e tem uns antigos, são preto, né? Eu acho que até nessas residências ainda existem, né, aqueles pretos, né? Que são pouco sensíveis, né? Mas eles são muito úteis também, tá? E assim, uma coisa vai puxando outra. Porque, de repente, você vai falar assim, olha, eu vou mexer, por exemplo, nessas tomadas que eu tenho aqui na minha casa, né?
Então, eu vou desligar os disjuntores do quê? De 20 a 25, que estão marcados lá na caixinha que vocês têm. Tá? O que acontece, às vezes eu vejo muito. Às vezes, o eletricista, ele não separa isso daí. Às vezes ele coloca, por exemplo, lá na caixinha que você tem lá, um disjuntor só de 30, que é para o chuveiro, e o outro de 20. Aquele de 20, ele pega para a casa inteira, né? Isso é economia porca também. O mais comum. Isso é economia porca, gente. Isso aí não vira, não. Eu acho que isso daí, de repente, você quer mexer, por exemplo, só no interruptor. Eu vou mexer só no interruptor, então eu vou desligar o quê? Logicamente, o de 15. O de 15. Porque eu sei que da tomada é de 20. Muito lógico, né? Tem economia financeira na separação também. Se você usar a fiação adequada e fazer a separação dos disjuntores, o custo cai significativamente. Exatamente. Olha lá, gente, o esquema de ligação das tomadas, né? Consiste em trazer a fase do disjuntor, né? Aquela de 20 que nós estamos falando, né? No slide, né? Anterior, para baixo, né? Ou seja, isso daqui eu já estou falando quando sai de lá da caixa. Aí você vai fazer a rede elétrica, aquela que passa lá na comieira, que ele pega de lá da comieira, ele vai esticando, sabe, a rede até no final da sua casa, né? Que são, olha lá, ele vai esticar o neutro, uma fase, e tem gente que estica o terra, né? O terra já foi falado aqui, né? Então, a tomada é uma coisa muito simples de você entender. Porque, olha lá, a fase, ela é ligada numa perna, e o neutro é ligado na outra perna. Isso daí é tomada 110 volts, tá? Por quê? Uma fase e o neutro. Se fosse 220, seriam uma fase e mais outra fase. Aí daria o 220. Você estaria instalando uma tomada 220. E completando também a pergunta da trifásico, né? Existem tomadas específicas para trifásico, tá? Que seriam 3 fases para ligar na tomada, tá? E, logicamente, não esquecendo do fio terra. Esquema muito simples de ligar as tomadas, tá? Interruptor. Olha lá. Também um esquema muito simples, né? Porque ele vai sair também lá da rede. Olha lá. Ele sai da fase, ele vai entrar no interruptor. Interruptor já está falando o nome, né? Interruptor é para você interromper a energia, né? Simplesmente para você apagar e acender a luz. A hora que essa fase ela entra no interruptor, ela vai subir novamente, ela vai para a lâmpada, olha lá, ela vai para a lâmpada, e da lâmpada ela sai mais um cabo que vai lá para a rede, para o neutro, tá? Esse neutro. Mas tudo isso, gente, é feito com cores, para você não se perder. Alguma pergunta? Sim. Na instalação, tá o fio tudo de uma cor só. Tem algum jeito de eu saber? Boa pergunta, Pedro. Assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma instalação dessas aí, qual que é a precaução, né? A precaução é o seguinte: você sobe no telhado, primeiro você desliga todos os disjuntores e vai com uma chave de teste. Aí, normalmente, você vai descobrir onde que está o neutro, né? Por causa das lâmpadas, né? A
Onde que vai passar a lâmpada, ela vai soltar para o neutro. Você descobre. Mas hoje você também tem uma chave de teste que você pode decapar o fio, colocar essa chavinha, né? Pede para alguém ligar, né? O disjuntor, liga a chavinha, coloca ela ali. Ah, ela ficou mais ou menos assim, ó. Acendeu o LEDzinho dela. Opa, tá passando corrente. Então isso aqui é positivo, certo? Então a gente dá para identificar dessa forma. Deixa eu te perguntar. Você mostrou na slide anterior que a tomada, então, ela tem as ligações dela, né? É perigoso sobrecarregar ela se a gente, na tomada, coloca um T que liga 3, 4... Eu só faço isso em casa. Perfeitamente. É uma pergunta muito boa. Ninguém aqui faz isso em casa. Não, imagina, nem na onda. Assim, deixa eu te perguntar também uma coisa assim. Não seria mais fácil instalar umas 3 ou 4 tomadas na mesma caixinha? Mas no caso do apartamento, vem tudo padrão. Aí Mas, você tem que sim. fazer toda a alteração nas tomadas. Não tem fazendo algumas lá. Entendi. Mas não é o correto, né? Não é o correto. O correto é cada aparelho ter a sua própria tomada, tá? Porque a gente vai cair também de novo no aterramento, tá? Ou o filtro de linha. Então, mas o filtro de linha não tem aterramento também. Não. O que tem lá tem. Tem 3 Certo. aterramento na tomada. Entendi. Mas, assim, o mais correto mesmo é as coisas individuais, sabe? E fazer de acordo com o correto. Sim. Aí tem aquelas pecinhas já o que tem no mercado, no comércio normal, que a gente usa, né? Liga 2, 3, carregador de celular, liga a televisão, o aparelho da internet, tudo. Tem coisas que não pode ser ligado isso aí. Chuveiro, geladeira, micro-ondas, passar roupa. Isso consome mais energia. Então, isso, com certeza, se você colocar um ferro de passa-roupa na geladeira do mesmo D ali, vai esquentar. É só as sobrecargas, né? São as sobrecargas. Você não está vendo, por exemplo, se dentro daquela tomada também tem o cabo correto, né? Que é o cabo 2,5 para tomadas, né? Você pode, às vezes, ligar várias coisas, mas, de repente, coloca lá um cabo número 6 ali, né? Para aguentar bastante, né? Ele vai aguentar bastante, mas não é o correto, mas ele vai aguentar, tipo assim, 1 mês ou 2 meses, né? Então, eu acho que o correto mesmo é cada aparelho com a sua tomada corretamente. Celso, você está falando sobre os cabos, né? E o cabo da rede de dentro de casa, esse que você fala que a gente passa na comida, qual deve ser? Então, esse cabo, eu acredito, assim, que esse cabo, ele, se você conseguir passar o cabo 10 também, é o mais correto possível. Não vai ter, por exemplo, muita carga passando nele, porque ele vai consumir bastante carga, tá? Igual o chuveiro ele não passa do disjuntor ali, ele não vai para a rede de você, ele vai direto para o chuveiro. Ele já vai com cabo 10 também, tá? Ele vai com cabo 10 e volta com neutro 10 também. Ou 2 fases para ter o 220, tá? Esse é o correto. É que a maioria dos eletricistas, eles não gostam de mexer com o cabo 10 dentro de casa, porque assim, fica um pouco mais difícil para eles, né? Decapar, fazer essas coisas, né? Então, às vezes, eles colocam a rede com cabo 6 para facilitar o trabalho deles, tá? Certo? Celso, Oi. qual é o tempo de vida numa instalação de uma casa? Que a gente precisa fazer uma revisão. Correto. A pergunta muito boa também. E eu aprendi isso daí faz pouco tempo. Normalmente 5 anos.
É bom. 5 anos. 25 anos? 5 anos. Mas, gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Não. Na casa do meu pai, lá em Piratininga, o padrão de energia lá é 220, tá? É uma fase 220 e um neutro 220, tá? Piratininga. É diferente aqui de Bauru. Mas, assim, se eu falar uma coisa para vocês, vocês não vão acreditar. Ainda existem os cabos lá na casa do meu pai, que são de pano. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é a qualidade de material. Hoje dá para confiar no material que a gente compra? Eu não confio. E olha, outra coisa, nem nessas marcas da Piau, da Pirelli, sabe? Não dá para confiar. Já foi verificado, já foi concluído que a maioria dos cabos, o grande problema não é o cobre. O grande problema é o plástico revestido deles, tá? Por quê? Porque com o passar do tempo, eles ficam porosos de uma forma lá e eles ficam até quebradiços. Esse que é o grande problema. Por isso que eles falam em 5 anos, tá? Mas logicamente que a gente vai aguardar aí no mínimo aí uns 10 ou 15 anos, né? O que acontece bastante é a dilatação do fio, né? No calor e no fio. Então o fio vai dilatando e essa vedação de plástico ela vai reduzindo. É onde começa a dar a perca de energia. Porque onde foi cortado, feito a parte ali da emenda, geralmente ela fica decapada e o isolante também ele vai perdendo aquela qualidade do são as emendas, né? E aí, no caso também, né, que são as forças e você resolve economizar e colocar os fios mais finos. Ele vai aquecer mais, isso também vai... Isso, ele vai aquecer mais e vai perder mais energia, né? E, consequentemente, você vai gastar mais energia, né? Seu bolso também mais rápido, vai, né? seu bolso vai reclamar bastante. Quem adora esses fiozinhos, esses fios de cima de casa é Maritaca. Adora. A Renata está perguntando aqui na live, ela está dizendo que o chuveiro dela influencia na TV de casa. O que deve acontecer nesse caso? Deve estar conectado tudo no mesmo chuveiro? É uma boa pergunta, né? Porque com certeza, deve estar passando a corrente do chuveiro e da tomada junto, né? Com certeza, né? No mesmo disjuntor, né? Então não separaram as redes aí, né? Olha aí, gente, ó, entendendo um pouco dos disjuntores, né? Isso que a gente estava falando aí. Olha lá para vocês verem, ó, a lâmpada, né? Aquele F lá, uma fase e um neutro e o PE, que seria a proteção, né? Ou seja, que seria o fio terra. Olha lá, a tomada também, né? A fase e o neutro, né? Isso para a rede 110, tá? 110, 127, tá? Porque a tomada, igual eu falei para você, se fosse 2 fases ali, 220, tá? Olha lá, o chuveiro, 2 fases e o aterramento. Chuveiro 220. Olha lá, ele tirou ali, ó, ele fez outra rede aqui para outras tomadas também, né? Isso é possível, mas você tem que colocar mais disjuntores, né? De repente você quer, por exemplo, um disjuntor exclusivo para o micro-ondas? É possível? Claro. E melhor, e ideal também, igual o Márcio falou. Olha lá. A torneira elétrica. 2 fases também. Tá? E aquela questão também dos disjuntores de 20 amperes, 25 amperes, 30 amperes, né?
Eu acho que ficou claro isso, né, da parte de disjuntores, né. Olha lá. Cores dos cabos são importantes? Acabamos de falar, né? Importantíssimo. Uma das coisas que a gente tem que, assim, o eletricista, ele tem que botar uma coisa na cabeça dele, né? Igual o Pedro falou, que a casa, por exemplo, que ele viu lá, as cores são todas iguais, são essas aqui. Ou seja, você vai trabalhar com segurança, a cor, ela influencia muito, sabe? Olha lá. Até a normativa agora. A fase vermelha, né? Olha lá. Você pegou, por exemplo, um cabo vermelho, você está sabendo, por exemplo, que aquele cabo lá é uma fase, né? Ou seja, você vai tomar choque, grosso modo, né? É a proteção, né? Que é o fio terra. O azul. O azul, aqui não está mostrando. Tem o azul e tem o branco também, viu, gente? Né? Antigamente eu usava muito o branco. Hoje estão usando mais o azul. E o retorno. O preto também, que ele, às vezes, você pode usar ela como fase também, né? E esse retorno, eu gosto muito, por exemplo, de usar o retorno. O retorno, para quem não conhece, ele é o seguinte: quando sai, por exemplo, uma fase de lá da rede sua, que vem para a tomada, ele chega até na sua tomada, certo? Aí, ele tem aquela outra perna. Aquela outra perna é outra cor de fio, tá? Não é a mesma cor, não. Não é a mesma cor. Se o eletricista fez as duas tomadas, a mesma tomada, com a mesma cor, tá errado já. Tá? Por quê? Porque aquela outra perna, ela tem que voltar, aquela é o retorno. Tá? Então, pode ser preto e pode ser o neutro. Ou pode ser o vermelho, ou pode ser o preto, tá? Isso que diferencia, né? Eu acho isso muito importante. Alguma pergunta? Tá aí. Eu acho que foi assim uma conversa, né? Acho que muita gente assim sabe muito, acho que sabe até mais que eu aqui, né? Dessa questão, né? E também eu acho que foi bom, né? Copiei do Márcio, né? Parabenizando as mulheres também, né? E quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Porque eu acho que é difícil encontrar, por exemplo, um monte de mulher assim interessada, né, nesse tipo de assunto, né? Mas eu acho que se eu conseguir passar alguma coisa para vocês, isso é o meu muito obrigado. Pessoal, nós vamos encerrar essa live. Obrigado, pessoal, que está online vendo a gente. Não é só isso daqui, Celso. Tem bastante gente vendo a gente, assistindo. Foi interessante. Realmente, o assunto interessante, o assunto cativou. Está faltando tempo. Faltou para as nossas outras atividades, para a sua também faltou. Nós vamos ter que trabalhar um pouquinho mais de tempo nisso. A outra parte, hidráulica, vai tomar tempo. Então, nós não vamos conseguir fazer hoje. Nós conversamos aqui, nós vamos ter que arrumar um tempo amanhã ou sábado, com certeza, nós vamos dilatar esse tempo para poder fazer melhor. E atender todo mundo, inclusive o pessoal que está online. Nós vamos encerrar a live agora, porque eu preciso falar da parceria do Sebrae. Mas antes disso, a feitora. A gente queria te agradecer muito, porque foi muito bom, é um tema interessante. As pessoas acham também que as mulheres não se interessam, mas a gente se interessa sim, a gente gosta de fazer. E é preciso, eu acho, porque às vezes você não está com o marido em casa,
pega fogo em tudo, você não tem o que fazer. Então, a gente queria agradecer muito, muito, muito. E a gente gostaria, né, já confirmando, tanto você como o Marcinho, que montassem um curso, sabe, pra gente, para ensinar de verdade, né? A gente ir lá, trocar, fazer, e daqui a pouco a gente está fazendo instalação aí nas casas. Isso daqui é uma... então, isso daí, pessoal. Aí a gente vem, se inscreve pro curso, vamos começar a pedir, para eles começarem a cobrar, para a gente ter esse curso e nós mulheres podemos fazer as nossas instalações. Isso aqui é uma lembrancinha que a gente fez para você, espero que você goste. Obrigado. Então tá bom, a gente vai encerrar a live agora, porque o projeto do Sebrae, a gente vai falar só para quem está presente. Quem estiver interessado em saber da nossa parceria com o Sebrae, tem amanhã e tem o sábado para a gente participar ainda, tá ok?